Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Deus em Cristo possa nos abençoar. Agradecer ao pastor Moraes pelo convite. Dizer que é sempre um desafio, né, irmãos? Estar aqui fazendo uma palavra do Senhor e uma responsabilidade muito grande. Agradecer ao pastor pela oportunidade. Queridos irmãos, como bem já foi falado, peço que estamos vendo aqui que o tema da conferência e a divisa, né, irmãos? Só que, irmãos, eu não quero me deter muito aí na nossa divisa, porque na sexta-feira, no sábado e no domingo, alguns pregadores de excelência vão estar falando muito bem sobre esse tema e sobre essa divisa. Então a gente não vai se deter muito nele. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias. Nós iremos falar um pouco, apenas um pouco nele. Mas eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 5, a partir do verso 13. Nós iremos do verso 13 e finalizaremos no 16. Amém? À medida que os irmãos forem achando, vão se colocando de pé, para todos estarmos em um só contexto. Mateus 5, a partir do verso 13. Está aí na projeção, quem não achou quiser acompanhar na projeção. Diz assim: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Verso 15. E nem se esconde a candeia e outras versões ele não fala candeia, ele vai falar luz. E aí nem se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus bendito e santo, nós queremos te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade de estar aqui na tua casa, te buscando, te servindo, te cultuando, Pai, nesta noite. Somos gratos a ti porque hoje pela manhã as tuas misericórdias elas se renovaram em nossas vidas, Pai. Por isso é motivo de alegria, é motivo de gratidão nós estarmos vivos, Pai. Nós queremos te agradecer pela tua maravilhosa presença em nossas vidas, em nossos lares e aqui no meio do teu povo, Senhor. A nossa oração é que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos guiando, Pai. Toma de conta da segunda parte desse trabalho. Eis aqui o teu servo, Pai, me usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Em nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, eu estava dando uma olhadinha na segunda-feira, o nosso irmão Benilton, né, pregou aqui com muita excelência, falando sobre a glorificação. E também o nosso irmão ontem estava aqui, está ali, também estava dando uma olhadinha, pregou muito bem. Texto lá falando sobre a mulher. E aí, quando eu olhei para esse texto, o pastor passou o tema. E aí, só a título de informação, eu sei que os irmãos já sabem, né, mas só para constar, esse livro de Mateus, ele é composto ali por 5 discursos de Jesus. São 5 pregações que Jesus fez. A primeira delas está aí do capítulo 5, que é esse qual foi escolhido o tema da conferência, do capítulo 5 até o capítulo 7. O outro está no capítulo 10 e o outro no capítulo 13. Outro no capítulo 18 ao capítulo 20 e finaliza no capítulo 24 ao 25.
são uma série de 5 sermões que Jesus pregou nesse livro de Mateus, que eu acho que esses sermões que Jesus pregou é um manual para todo cristão, para todo evangelho que está ali buscando ao Senhor, que quer aprender, que Jesus deixou ali um manual muito claro aos irmãos. E o tema da nossa conferência ele está inserido ali no Sermão do Monte. Os irmãos sabem que já foi muito falado sobre o Sermão do Monte. O sermão ele está registrado aí do capítulo 5, como eu já falei, até o capítulo 7. E aí, para mim, é um dos mais profundos ensinamentos de Jesus. É o Sermão do Monte. Que ali Jesus profere ali algumas palavras de como se dar, como ter ética, como ser discípulo, como ser cristão e como levar o evangelho com excelência, né, irmãos? E aí a gente vê que esse discurso de Jesus, ele foi proferido ali nas montanhas, ali na Galileia. Naquele tempo o povo vivia oprimido, eles viviam em opressão, eles estavam debaixo do Império Romano. E quando Jesus surge, levantou-se uma grande questão. Eles esperavam o Messias como um grande líder político, mas Jesus não veio para ser um líder político. Jesus deixou isso bem claro para eles, que ele não ia ser um líder político. Porque o contexto que eles viviam naquela época era uma política desordenada, era opressão, era perseguição. A massa era toda dividida para ser conquistada. O Império Romano, ele dividia e conquistava. E aquele povo sofria demais na mão daquele império. E aí eles também eram cercados ali por outros reinos, por outros irmãos ali. Tinha de um lado os fariseus lá cercando eles, do outro os saduceus. E aí eles eram oprimidos de tudo quanto era lado. Aí houve-se uma grande expectativa quando Jesus é levantado. Eles achavam que Jesus ia pegar a espada e ia guerrear contra o Império Romano. Mas Jesus deixou bem claro que o reino dele não era deste mundo. O reino dele, ele não vinha pregar um reino político, mas o reino ao qual Jesus veio plantar foi o reino espiritual. E essas palavras que foram ditas há muitos anos atrás, elas ecoam até hoje. Tudo aquilo quanto Jesus falou, até hoje elas ecoam. E interessante, irmãos, que quando nós vemos que naquele tempo a opressão era tão grande, que eles eram obrigados a abdicar da sua fé, renegar a sua fé muitas das vezes, porque senão eles morriam, eles eram mortos, eles eram perseguidos, eles tinham uma casa invadida, a casa eram saqueadas, mulheres e crianças não eram respeitadas. Então os irmãos imaginam um contexto totalmente turbulento, um contexto em que não havia um momento sequer de paz, um contexto em que eles sabiam que estavam vivos hoje, mas não sabiam, não tinham certeza do amanhã. E aí quando Jesus vem com uma grande esperança, eles achavam, chegou Jesus, nós vamos agora, Jesus vai reunir todo esse povo judeu, que eram muitos, e nós vamos marchar contra o império e vamos derrubar o Império Romano. Eu imagino que houve até um pouco de decepção por parte de alguns que esperavam a guerra. Só que a guerra que Jesus veio travar não era uma guerra física, era uma guerra espiritual, irmãos. E essa guerra espiritual nós travamos todos os dias. Todos os dias você tem seus conflitos, seus medos, suas angústias. Sabe quando você está do nada, bate um desânimo, uma angústia? É a guerra espiritual, irmãos. Nós precisamos estar fortalecidos nessas palavras. Quando nós vemos Jesus falando, versículo 13, ele fala, vós sois sal da terra. E o sal, irmão, nós sabemos que o sal ele não é só para salgar a comida. Ele é também para conservar. Ele é para dar mais durabilidade na comida. Se você comprar uma carne e deixar ela fora da geladeira sem sal, no outro dia ela já não presta mais. Pega ela, coloca fora da geladeira e coloca sal. Ela vai durar bastante tempo.
Então, assim é a nossa fé, assim que os cristãos devem ser. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, não quer dizer que nós temos que ser aquele sal que não serve mais para nada, que o versículo vai falar que é jogado fora, só serve para jogar fora e para ser pisoteado pelos homens. Mas Jesus te chamou, me chamou não para isso. Nós precisamos ser sal da terra e dar gosto. O sal, além dele conservar, ele dá gosto na comida. Você já comeram uma comida sem sal? É totalmente sem gosto. Mas o sal, ele realça o sabor da comida. E o cristão, ele tem que ter esse realce. Onde o cristão chega, irmãos, tem que haver mudança. Tem que haver uma transformação no ambiente. As coisas têm que ser diferentes. Porque nós cristãos não significa que somos melhores, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra está dizendo que nós precisamos contribuir para que o ambiente seja melhor. Nós precisamos nos esforçar, porque é obrigação nossa nos esforçar para que as pessoas vejam que nós somos sal da terra. Nós não somos iguais, nós somos diferentes no meio dos iguais. Jesus nos chamou para isso, para realçar. Quando Jesus fala que o sal ele tem uma função dupla, de tanto de conservar, mas também de realçar o sabor, ele quer dizer que se o sal ele tiver insípido, ele só presta para ser jogado fora. E o cristão, quando a fé dele morre, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar, irmãos, as Sagradas Escrituras. Eu lembro que quando eu me converti, uma pessoa falou para mim, no meu discipulado, ela falou duas coisas. Ela falou: esse livro aqui, ou ele vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar dele. E nós, como cristãos, temos que ter isso em mente. Porque geralmente quando nós estamos em pecado, nós dizemos que nós não somos dignos, nós dizemos que nós não merecemos. Não estou dizendo que você merece tudo. Mas como foi falado, o irmão Dino falou, Deus ele deu o seu único filho para morrer por nós. Uma pergunta, não precisa responder, mas quem de vocês, quem de nós daria um filho para morrer por alguém que a gente não conhece? Ninguém. Não vou ser hipócrita, eu vou dizer para você que eu daria. Eu não daria, irmão. É isso que Jesus tenta mostrar. Nós precisamos ser diferentes. Não pensarmos que somos melhores, mas diferente. Jesus vai falar que o sal, ele é para realçar. E o cristão, ele precisa, irmãos, realçar a vida das pessoas, dando valor aos valores cristãos. Você precisa valorizar a sua fé. Você precisa colocar em prática aquilo que você foi chamado para fazer. Muitas das vezes nós achamos que eu não vou porque eu não sou capaz. Manda fulano que é mais capaz do que eu. Mas eu tenho certeza, quando Jesus te viu lá no ventre da tua mãe, ele disse: esse aqui vai ser para minha obra. Ele não disse: esse aqui não vai ser capaz, esse aqui não vai dar conta. Ele não falou isso. Ele falou: esse aqui vai ser vado de bênção. Lembra quando Deus fala para Josué: onde quer que tu pise a planta do teu pé, vai ser bênção. Mas não deixe, ele também adverte, não deixe que a palavra se aparte da tua boca. Então nós, como cristãos, temos que entender que o sal precisa ser perseverante na nossa fé, irmãos. A nossa fé, ela não tem que ser fingida. Não adianta, irmãos, eu estar aqui na igreja adorando, levantando os braços e chegar em casa eu sou um monstro, eu sou um ignorante. Deus está vendo, eu posso esconder dos irmãos, mas eu não escondo de Deus, não consigo esconder de Deus. Obrigado, meu irmão. Precisamos entender que o sal não é só para fora, mas é para dentro de casa também. Esse sal, ele tem que contemplar não só os ambientes que você frequenta, o seu trabalho, o seu colégio, sua faculdade, não, mas dentro da sua casa. O verdadeiro cristão é aquele que ninguém está vendo.
É muito fácil ser cristão na frente dos outros. Muito fácil dizer palavras bonitas para impressionar. Sabe quando Jesus chama aqueles homens de sepulcro caiado? Bonitos por fora e feio por dentro. Todos. Jesus fala para aqueles homens que eles eram igual ao sepulcro caiados. Então nós precisamos entender que a vida cristã tem que ser pautada na palavra do Senhor. Eu sei que você não tem tempo de passar, às vezes, 2 horas lendo a Bíblia, 1 hora, que às vezes você tem seus afazeres. Mas tira um momento. Tira um momento com Deus para realçar o seu sabor. Para que Deus venha realçar na sua vida a sua fé. Peça para Deus fortalecer a sua fé. Peça para Deus tirar, irmãos, tudo de ruim. Porque o ser humano, a natureza do ser humano é ser ruim. E não é feio você dizer para o Senhor que você errou, que você precisa dele. Eu lembro que sábado passado, quando foi perguntado se alguém se derramava e chorava na presença do Senhor, pastor Moraes foi o único que levantou a mão. Porque ele entende que ele é falho. Ele entende que ele precisa, e nós precisamos entender que nós não somos nada sem Cristo Jesus. De nada vai adiantar o sal se não tiver o que ser realçado. Você não faz a comida só com o sal. Você usa o sal para temperar a comida. E nós precisamos de Cristo para nos realçar. Precisamos de Cristo a todo momento. Nós precisamos, irmãos, entender que cristão não é simbolismo. Não é dizer que eu vou ao domingo para a igreja. As pessoas olham, aquele ali é um cristão, está indo para a igreja. Mas cristão não é só simbolismo. Cristão é obras, é ações. Quando você é contratado por uma empresa, ela quer ver você em ação, ela quer ver você trabalhando. Quando você foi chamado para servir a Deus, Ele não te chamou, Ele não me chamou para ficar só sentado. Mas eu não sei cantar, eu não sei pregar. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa. Cada um tem um trabalho no reino dos céus. Cada um tem um valor, irmãos. Ah, mas eu só sei orar. A coisa mais interessante é orar. Uma igreja não fica de pé se não tiver um batalhão orando por ela. A igreja pode fazer ação social, a igreja pode fazer evangelismo, pode fazer culto, pode fazer conferência, mas se não tiver um batalhão orando por ela, não se sustenta. E o sal entra nessa hora. Você como sal entra nessa hora. Eu sou sal, eu vou entrar, eu vou orar pela minha igreja, eu vou orar pelos meus dirigentes. Vou orar pelos meus irmãos que estão lá, eu não pude estar, mas eu vou estar de casa orando. Porque a gente acha que se a gente não estiver no trabalho, a gente não precisa orar por ele. Mas nós precisamos orar. Pessoas dependem da nossa oração. É por isso que Jesus alerta que nós precisamos, nós somos o sal da terra. Colossenses vai dizer, Colossenses 4:6. Por favor, irmão. Na projeção, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Eu já conversei com pessoas que dizem, eu respondo dessa forma porque eu sou assim, eu não vou mudar. A palavra está dizendo totalmente ao contrário. A vossa palavra seja sempre agradável, independente da situação. Sabe a situação que você olha para um lado, olha para o outro, não tem jeito, aí chega um e diz, não vai dar certo. A nossa palavra como cristão tem que ser sempre agradável. Irmão, vamos tentar que vai dar certo. Irmãos, vamos em frente. Vamos entregar na mão do Senhor que já deu certo. Essa é a palavra agradável. Às vezes a pessoa já está triste e você ainda chega como uma palavra de desânimo. Mas a Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser agradável.
tem que ser temperada com sal. E nós precisamos saber falar com as pessoas. Não adianta ser ríspido. Às vezes, quando as pessoas nos tratam mal, nós queremos dar uma má resposta, porque isso é a natureza humana. Mas o Espírito Santo de Deus nos diz que a nossa palavra tem que ser agradável. Eu vou ser besta. Eu prefiro passar por besta. Prefiro. E agradar ao Senhor do que passar por ignorante e desagradar ao Senhor e agradar o homem. Amém, irmãos? Marcos 9,50 também fala. Marcos 9,50, irmão, por gentileza. Marcos capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo e a paz uns com os outros. Não tem como você pegar um pacote de sal que estragou e salgar ele com outro sal. Você vai estragar os dois. Então nós temos que ser bom. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Nós não vamos conseguir temperar o sal, irmãos. O cristão, ele não precisa ser insípido. Ele tem que ser fiel aos mandamentos do Senhor. Nós tínhamos 10 mandamentos que foram resumidos em 2 pelo Senhor Jesus. Porque se nós colocássemos na ponta da caneta, ninguém, irmãos, conseguiria cumprir os 10 mandamentos. A Bíblia fala bem claro que antes mesmo que a palavra ela saia da nossa boca, o quê? O Senhor já sondou o nosso coração. A gente peca no pensar, no falar, no ouvir e no olhar. Porque é para provar que nenhum de nós, irmãos, somos perfeitos. Deus, ele deixou tudo certinho, irmãos, para que a gente entenda que nós não somos perfeitos. Precisamos avaliar, irmãos, a nossa vida cristã, o quanto ela tem influenciado as pessoas, o quanto ela tem ajudado, o quanto ela tem sido o espelho para as outras pessoas. Será que as pessoas olham para mim de uma maneira boa ou de uma maneira ruim? Será que eu sou bem visto pelas pessoas onde eu trabalho, onde eu moro, as pessoas com quem eu convivo? Nós precisamos buscar ao Senhor, irmãos, ver se a nossa vida pessoal e o nosso testemunho, irmãos, a gente acha que o nosso testemunho de vida é aquele testemunho que Jesus nos tirou do lamaçal do pecado, mas nós somos um testemunho vivo e ambulante. Você já parou, olhou, para e olha, quando o crente faz uma coisa errada, o que as pessoas dizem? E ainda diz que é crente. A primeira coisa que eles falam, e ainda se diz que é crente. Porque nós somos um testemunho ambulante. Nós somos cristãos, e cristão nada mais é do que pequenos cristos. Então precisamos preservar os nossos valores, precisamos preservar a nossa fé diante de todos, sem exceção. Versículo 14 e 15, ele vai falar: vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade sobre uma cidade situada em um alto monte. A luz, ela vai revelar, irmãos, o que está em oculto. Se nós apagarmos todas as luzes, ninguém consegue ver nada. Mas com a luz acesa, nós conseguimos ver tudo que está em oculto. E quando nós vemos que o discípulo deve ser visível perante a sociedade, é aquilo que eu acabei de falar, as suas atitudes, as suas ações, as suas falas, elas estão sendo vistas por todos. E pode ter certeza que na primeira oportunidade eles vão nos julgar, eles vão falar, eles vão criticar, porque nós somos luz, e a luz, onde ela chega, ela se destaca. Você já parou para pensar que você está num ambiente onde pessoas não são cristãs ainda,
e elas te veem, ela diz, aquele ali é irmão, pergunta para ele. Elas têm alguma dúvida, aquele ali é irmão, pergunta para ele. Ó, o irmãozinho ali deve saber. Então, irmãos, a nossa luz, ela brilha, não por nós, mas pelo Senhor Jesus Cristo. João 8,12, ele vai falar. João 8,12, irmão, por gentileza. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Nós somos luz, e aonde a luz chega, ela incomoda as trevas. Pessoas que são negativas, pessoas que não têm amor, não têm empatia, a nossa luz, ela vai incomodar, porque nós somos diferentes. Nós vamos chegar com um tratamento totalmente diferente para aquelas pessoas. Nós não vamos tratar como um sal insípido, mas sim como uma luz brilhante, verdadeira. Por onde passa, vai iluminando tudo. Nós precisamos entender que, assim como ele fala que uma cidade no alto monte, ela não pode ser escondida, porque uma cidade no alto monte a gente vê de longe. Assim é a luz. Você pode estar numa estrada ao longe que tiver, mas se tiver uma luzinha a 10 quilômetros, você consegue ver ela piscando, você consegue ver ela bem fraquinha. E assim é o cristão. O cristão, ele se destaca no meio da multidão. O cristão, ele tem algo diferente com ele, que é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cultivar isso dentro das nossas vidas cristãs, irmãos. Paulo vai falar na carta aos Efésios, Efésios 5:8, irmão, por gentileza. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quando Paulo fala isso aqui, eu me lembro que antigamente, não existia ninguém mais respeitado do que um crente, um cristão. O cristão, quando ele chegava num comércio, uma quitanda, que no meu tempo era quitanda, quando chegava numa quitanda, ele comprava até a quitanda toda fiada, porque o cara vendia porque confiava. Hoje em dia, se você disser que você é cristão, o cara quer lhe botar para correr, porque pessoas de má índole sujam o evangelho, são enganadores, são pervertedores do evangelho, são trapaceiros. Não existe pior coisa do que um crente trapaceiro, enrolão, de má fama. Quando Paulo fala que a gente tem que andar como filhos da luz, eu penso nisso. O crente, ele não pode ser trapaceiro, não pode ser enrolão, ele não pode dar mau testemunho, porque nós temos que andar como filhos de Deus, filhos de Jesus Cristo aqui na terra. Não precisamos, irmãos, tentar provar nada. O Espírito Santo de Deus, ele vai fazer por nós, mas nós precisamos andar como Jesus andou. Não vamos ser santos, mas precisamos andar como ele andou. Sabe quando seremos santos? Quando nós cumprirmos aquilo que Paulo fala na carta de Coríntios 15:50. Nós receberemos novos corpos, e esses corpos serão corpos glorificados. Não haverá mancha nem mácula. E aí nós subiremos aos céus. Aí seremos santos. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos ainda ao pecado. Infelizmente, irmãos. Manter a fé, irmãos, não apenas aqui no momento de culto, mas manter a fé nos momentos difíceis, momentos de desespero. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que às vezes a gente passa por situações muito complicadas, mas nós precisamos continuar com a nossa fé. Nós precisamos entender que outrora nós estávamos em trevas. Cada um tem um testemunho aqui.
do que Jesus fez, do que Jesus faz e do que Jesus ainda vai fazer. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós não vivemos mais como antes. Nós vivemos agora. Nós temos que andar como filhos da luz. E quem diz que é a luz é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a luz e a vida. Eu sou a luz. E quem me segue jamais andará em trevas. Amém, irmãos? Outra coisa que ele vai falar. E aí nós chegamos aí, versículo 16. Mateus 5,16. O texto vai dizer: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. É aquilo que o irmão Benito estava falando segunda-feira. As obras que eu faço não são para me gloriar. As obras que eu ajudei a fazer, as obras que eu pratico, não são para mim, mas são para glorificar o nome do Senhor. Quando Pedro fala que a fé sem obras é morta, nós precisamos entender que a fé e a obra, elas andam juntas. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e não fazer as obras. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e não ter compaixão pela obra do Senhor. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e não ter zelo pela obra. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e não ser comprometido com a obra do Senhor. Saiba que qualquer coisa que você faz, você não está fazendo para o homem. Embora tenha sido o homem que pediu para você, mas você vai como se fosse para Deus. Porque é para Deus. E muitas das vezes a gente acha: eu não vou ganhar nada, mas tu já ganhou. Lembra quando Jesus ficou pregado lá no madeiro? Lembra aquele sangue que derramou? Lembra aquelas chicotadas? Lembra aquele peso que ele carregou? Lembra aquela humilhação? Foi por ti, foi por mim. Então tu já ganhou, tu vai morrer e não paga. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós íamos morrer e não pagaríamos o preço do pecado. Nós temos uma dívida eterna com o Senhor. Se nós bem fôssemos parar para pensar, todo o mundo deveria servir a Jesus. Porque Ele morreu por todos. Ele não disse: eu vou morrer só pelo cristão. Ele morreu por todos. O versículo João 3,16, ele é bem claro. Porque Ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, que deu o único Filho para morrer por nós. Quando nós vemos que Ele fala, o chamado é para que a luz de Cristo brilhe em nós. Não é para eu tentar ser estrela, mas é Cristo que é o ator principal. Eu sou apenas um mero coadjuvante. Estou aqui para o que Ele precisar. Não sou eu que estou aqui para ser glorificado. Não sou eu que estou aqui para ser digno de louvor, de aplausos. Não, é toda a honra e toda a glória a Ele. Nós precisamos entender que o que nós formos fazer é para que a glória de Deus se manifeste, para que a glória de Deus ela seja resplandecida e para que Deus seja glorificado em nossos atos, para que Deus seja glorificado no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Onde que estejamos, irmãos, nós precisamos glorificar a Deus, produzindo as obras, irmãos, que apontem para o Senhor. Quando você vem aqui na frente e dá o seu testemunho, não é porque você foi capaz de sair de onde você estava sozinho, mas é porque Deus teve misericórdia, te tirou e tu está glorificando o nome dele pela obra. É para que as pessoas vejam que a obra do Senhor ela é perfeita. Sabe aquele que todos diziam que não há mais jeito? Que ninguém ligava, que ninguém dava nada? Foi esse que Jesus separou, chamou para a obra. Quando nós pensamos que as pessoas elas não têm valor,
elas não têm valor, irmãos, pelo status social. Deus tem uma grande obra na vida daquela pessoa. Aquela pessoa é chamada para fazer uma obra do Senhor. E as obras que ela fizer é para glorificar o nome do Senhor. Filipenses 2,15, irmão, por gentileza. Filipenses 2,15 e 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como astros no mundo. 16, irmão. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me e não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. Não é para nos gloriarmos nas nossas obras, mas é para a glória de Deus ser glorificada em nós. Irmão, 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. 1 Pedro 2, 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como os malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras, que em vós se observem. As boas obras, elas vão ser observadas. As boas obras que vocês fazem, elas são observadas não só pelos homens, mas também pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos, irmãos, que na esfera, tanto familiar, como profissional, como social, o cristão, ele deve ser íntegro de caráter. Ele deve despertar nas outras pessoas o desejo de servir ao Senhor. Porque a glória de Deus vai se resplandecer tanto na sua vida, tanto nas obras, que as pessoas vão ter curiosidade, vontade de servir ao Senhor. Será que as minhas obras, as obras que eu tenho feito, as minhas obras não, irmão, perdão, as obras do Senhor que eu tenho feito, será que elas têm despertado em outras pessoas o desejo de servir, o desejo de seguir ao Senhor? A nossa vida, irmãos, nada mais é do que um instrumento para ser usado pelo Senhor. Um instrumento a qual o Senhor usa quando quer e da forma que quer. Nós temos que entender que o nosso papel de servo não nos dá direito de exigir nada. O servo, ele está para servir. O servo, ele está para a hora que for chamado. O servo, ele não reclama. O servo, ele tem que servir ao seu Senhor. E eu e você temos que servir a Deus, para que a luz do Senhor, ela resplandeça, irmãos, em cada um de nós. Ela resplandeçam nas nossas vidas, elas resplandeçam no nosso ambiente de trabalho, ela resplandeça na nossa família. E se porventura, irmãos, nós temos feito algo que ainda não agrada ao Senhor, nós temos feito algo para que essa glória de Deus, para que essa luz de Deus ela não resplandeça, nós precisamos rever os nossos conceitos de cristãos. Eu, você, precisamos fazer uma autoanálise para entendermos o que esse versículo quer dizer. Precisamos todo o tempo, quando ele fala, e assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. As obras, elas devem e elas sempre vão ser
para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço pela oportunidade, agradeço pela confiança.